A paz do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando um pouquinho na palavra de Deus. É um estudo, eu já passei uma vez aqui, já faz tempo, baseado nesse livro aqui, olha. Alguém já leu esse livro? Já leu, Peter? Como chama? O Espírito do Anticristo. E você sabia que o espírito do anticristo já está nesse mundo? Às vezes a pessoa fala assim, não, porque o anticristo vai vir depois do arrebatamento, na grande tribulação. Era aí. Então vamos ver o que diz. Começar em 1 João 4:1. 1 João 4:1. De 1 até o 4. Nós vamos ver um pouquinho com mais detalhes sobre esse espírito que veio para destruir. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já está no mundo. Está vendo? Então fala que o espírito do anticristo, eles já tinham ouvido antes, olha, vai vir. Só que João, ele escreve aqui dizendo o seguinte, eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então veja bem, quando fala aqui sobre o espírito do anticristo, é para se assustar? É sim, para a gente ter temor, mas maior é o que está em nós. Isso daí é sério, isso daí é certo. E tem mais alguns versos que falam sobre o espírito do anticristo. Em 1 João 2,18, diz assim, olha, filhinhos, 1 João 2,18, fala assim, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha, muitos têm feito anticristos, então já é a última hora. Eu quero que os irmãos parem para pensar o seguinte, quanto tempo faz que foi escrito esses versos aqui? Mais de 2000 anos. E ele escreve que é o quê? A última hora. É tão interessante a visão de quem estava escrevendo na época, que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, no livro dos Tessalonicenses, no capítulo 4, no primeiro, ele diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Aí ele explica, ele fala, sabe por quê? Porque vocês vão ouvir soar a trombeta de Deus vai soar. Ele diz assim, e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele fala assim, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, como num piscar de olhos. Sim. Ou seja, ele esperava já ser arrebatado naquela época. Quanto tempo isso faz? Mais de 2000 anos. Paulo, ele estava pregando o evangelho como se ele estivesse pregando nos últimos dias. Verdade. Ele não estava pregando assim, não, esse evangelho vai se multiplicar, vai... Não, ele pregava como sendo a última hora,
os últimos dias. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aleluias. Gente, Paulo não estava nem esperando ele morrer, mas ele ser arrebatado. Então, olha só, e João, ele escreve o que aqui? Olha, já é a última hora. Há 2000 anos já se vivia na última hora. Então, o que eu aprendo aqui? Que eu devo pregar o Evangelho como sendo realmente a última hora. E sabe por que também é a última hora? Quem sabe o dia da sua morte? É a última hora. Às vezes é a última hora para uma pessoa que acabou de ouvir a palavra e morre. Então, nós pregamos esse Evangelho, sim, da última hora. E aqui, quando ele fala no 2,18 sobre o anticristo, ele fala assim, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis de tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis da verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. E olha só, em 2 João 1,7, 1,7 agora, Peter. Segundo João agora, 1,7, diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Eu fico pensando, gente, quanto tempo João viveu após Cristo ter ressuscitado? E ele fala aqui, muitos enganadores, já naquela época. Olha quantas pessoas se infiltraram na igreja, se infiltraram no meio do povo, com doutrinas totalmente fora. E aqui ele define como sendo espíritos enganadores e o anticristo. Né? Mas, afinal, o que é o anticristo? Antes da gente saber o que é o anticristo, a gente tem que saber o que significa Cristo. O que significa Cristo? Cristo significa o quê? Quase isso, também. Ungido. Ungido. Então, Christos significa ungido. Aquele que há de vir ungido. É aquele que é escolhido e recebe uma unção. Então, Christos. Quando fala Jesus, Messias, significa o quê? Jesus, ele era o Messias. Messias é para os judeus, hebraico. Messias. Jesus, olha, o Messias, o escolhido, o enviado, o ungido. Então nós temos no hebraico, hoje a aula está interessante aqui, nós vamos aprender um pouquinho de hebraico e um pouquinho de grego. Tá? Então nós temos o Messias, ele era escolhido, foi o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o desejado das nações, sabe? Aquele que era a estrela de Davi. Esse é Jesus, o Messias. Mas no grego, Jesus, vamos traduzir aí, o escolhido, o ungido, ele foi separado para quê? Trazer boas novas, pregar o Evangelho. E ele mesmo leu a passagem de Isaías, o Espírito de Jeová está sobre mim, olha só como Jesus está escrito lá em Isaías, que me ungiu para abrir os olhos dos cegos, libertar os que estão cativos, curar.
E Jesus chega numa sinagoga, lê essa palavra, lê essa palavra e diz assim, olha, foi cumprida. hoje essa palavra se cumpriu. Queria apedrejar Jesus naquela hora ali. Se cumpriu, aleluias. O Espírito de Jeová está sobre mim, ele disse, que me ungiu, que me escolheu, que me separou. Então, Jesus Cristo. Então o que significa anticristo? Contra ungido. Contra Cristo. Mas quando nós falamos contra Cristo, a gente dá a entender que é contra Jesus. Não é, Ungido. é contra ungido. Contra aqueles Enviado que Deus. são enviados por Deus. Contra aqueles que têm o quê? Autoridade. A unção é autorização para você desempenhar isso ou aquilo. Nós vemos Davi, ele era jovem ainda. O profeta chegou sobre ele e ungiu. Sobre ele veio o quê? Uma autoridade real, para ser rei. Sabe, ele foi ungido, foi separado, foi escolhido. Quando nós vemos lá no deserto, Deus escolheu Arão e os seus filhos para o sacerdote. Então, eles foram ungidos, foram separados para o sacerdócio. Para o quê? Para queimar incenso, sabe? Levar a palavra. E quando fala sobre o espírito do anticristo, então, o que vem a ser anticristo? Antideus. Não é antideus. Tudo que é contra as leis de Deus, da vontade. Também não. Anticristos. Tudo que é anti os ungidos que somos nós, a igreja, não é isso? Por isso é importante saber o Cristos. Então, Cristos é aquele que foi ungido, é aquele que recebeu autoridade. Então, anti que quer dizer o quê? O que quer dizer esse prefixo anti? Oposição, olha só. Anti é oposição. Anticristo, oposição. Eu não posso falar que é oposição a Cristo, porque dá a impressão que é para Jesus Cristo, e não é isso. Então, anticristo é oposição a Cristo. a autoridade. Entende? É oposição à autoridade, oposição à unção, a oposição àqueles cujo o Senhor escolheu e deu autoridade. Então, o espírito do anticristo, ele traz oposição, ele traz resistência, e fala que esse espírito já está nesse mundo há muito tempo. E onde que quem poderia dar um exemplo aqui desse espírito do anticristo? Um exemplo? O Próprio pecado. pecado é pecado. Ok. Todos pecaram, destituídos. Eu quero um exemplo. Não, o Satanás, ele não é esse que o texto está falando. Está falando que o espírito do anticristo está dentro da igreja. Dá um exemplo. Está dentro da casa, está dentro dos governos. Eu vou dar um exemplo dentro do lar. A falta de fé. Não. Contra a autoridade, às vezes. Por exemplo, o filho. Um filho que se rebela à autoridade do pai. O que espírito que está agindo nele? Entendeu o que significa? É anti-autoridade. Anti aquilo que Deus instituiu a família. É oposição. Sabe? É oposição. Sabe, aquele filho que se rebela contra o pai, contra a mãe, e não quer. Sabe? É um espírito. Da mesma forma, às vezes, dentro do próprio lar, o marido e a mulher, eles têm autoridade. Às vezes, a mulher chega para o filho, olha, seu pai é isso. Está fazendo o quê? Manchando a autoridade do pai. Mas o pai tem autoridade sobre o filho. Ou pode ser vice-versa.
Que espírito que está agindo ali para tirar a autoridade dos pais? Ou pode ser o contrário, a sua mãe é isso, isso. Ó, você está semeando na vida do filho o quê? Ele não ter respeito à autoridade. Um outro exemplo. O professor tem autoridade na classe. E esses alunos que vão contra os professores? O que eles estão fazendo? Que espírito que está agindo neles? Gente, é o espírito opositor à autoridade que foi dada. Tem esse processo mundial de trazer esse espírito anticristo para as escolas, para as Está vendo como esse espírito ele é contrário à autoridade, ao princípio de autoridade que Deus estabeleceu. Então nós vamos, esse espírito, porque ele fala, desde a época de João, ele falou, esse espírito já está aqui. Ele já está aqui nesse mundo. E ele vem minando, ele vem trabalhando, e ninguém percebe. Ele está aí, ó, devagarzinho, ele entra num lar. Estou dando alguns exemplos, esse exemplo aqui está aqui no livro. Ele contou que teve um professor, chegou, corrigiu o aluno, sabe, deu uma nota baixa, chamou a atenção, o aluno chegou para o pai, olha, o professor fez isso contra mim. O que o pai fez? O professor está errado. Onde já se viu, você é um filho exemplar, tal. E foi contra o professor. Que espírito que está agindo ali? É o espírito do anticristo. Está tirando o quê? A autoridade. E é isso que Satanás quer fazer desde o começo. Roubar o quê? A autoridade de quem Deus deu autoridade. A igreja tem autoridade, mas o anticristo vem contra o trabalho da igreja. Então, esse princípio de autoridade que nós vemos, quando fala assim, o anticristo, é contra esses princípios de autoridade que está estabelecido. E olha que interessante, vamos viajar um pouquinho, vamos lá para o deserto. Lá no deserto. E lá no deserto estava o povo murmurando, reclamando contra Deus. Mas teve um momento que... Faz favor, Pedro, fecha essa porta aqui. Ó. Tem um choro vindo para cá. Choro de bebê. Obrigado. Então, olha só. Quando eles estavam no deserto, Miriam, lembra Miriam? Quem era Miriam? Irmã de Moisés. Irmã de Moisés. Miriam foi aquela menina que colocou Moisés, junto com a mãe, Moisés no barquinho e ficou vendo, né? Mas todo mundo cresceu, já estava todo mundo junto no deserto. E quem era Arão? Irmão de Moisés, sacerdote. Aí Miriam chega para Arão e fala assim, falando com as minhas palavras aqui, tá? O que é que a gente não fala? Eles não próprios. Ele fala assim, olha, não é justo. Nós também somos profetas do Senhor. Por que Deus tem que falar somente através de Moisés? Gente, para quem Deus deu autoridade para conduzir o povo? Moisés. Foi para Arão? Não. Foi para Moisés. Miriam? Foi para Caleb? Foi para Josué? Não. História porque Moisés já lutou várias vezes. Mas a questão é, quem tinha autoridade ali? Moisés. A unção, né? A unção, Deus chamou ele, apareceu no meio do fogo lá. Ó, você vai tirar o povo do Egito. E Deus falava com quem? Com Moisés, o líder. Face a face. Aí a irmã dele vai falar o quê? Não, Deus também fala com a gente aqui. O que é isso? Não é justo. E começou, ó, com Arão, com o irmão. Sabe conversa de irmãos assim? Sabe o que o texto fala? Fala assim, e Deus ouviu. O que aconteceu? Toma uma alegria. Deus mandou um WhatsApp. Mandou no Gente. grupo dos sacerdotes. Gente, Ela ouviu também Miriam, né? Deus falou assim, eu chamei Moisés, com ele eu falo cara a cara. Gente,
Elas estavam contra a autoridade. Mas estava todo mundo servindo a Deus, não era? Todo mundo lá, a Deus. Né? Mas olha o espírito ali, contrário à autoridade. E Deus ouviu. Ela ficou leprosa. E por que Arão não ficou leproso? Porque ele era sacerdote. Hã? Ele é sacerdote, ele tinha tão limpo, né? Não. E quem comentou foi ela. Quem comentou foi ela. Ele só escutou. Ela era mulher. Porque ela partiu dela. Ela que Isso daí. Olha, veio semear coisa na cabeça de Arão. É. Ela ficou leprosa. Aí Moisés teve que ir lá fazer um sacrifício, orar para que ela fosse curada. Mas depois que fosse curada, tinha um ritual, tinha que ficar 7 dias fora, não podia entrar. Gente, a nuvem já estava saindo, a nuvem não pôde. O povo não pôde ir para frente por causa desse espírito que ela deu lugar para que o espírito do anticristo. Então, quando tem murmuração, quando tem reclamação contra a autoridade, tem o quê? Um atraso no avanço. Tem um atraso no avanço. Então esse O espírito. problema, pastor, é quando a pessoa está tranquila, tipo Arão, aí vem alguém, nossa, tu viu isso não é certo, aí a pessoa fica pensando. Aí já nunca tinha pensado, e começa. Entende? Então, esse espírito de anti é tudo aquilo que é contra a autoridade. Então nós vemos esse espírito, ele pode atuar dentro das famílias, né? Dentro do trabalho, né? Gente dentro do trabalho, às vezes, você viu o patrão, e começa aquela murmuração contra. Gente, ele tem autoridade. É verdade. Você não está contente, vá lá e converse diretamente, mas não fermente, não fomente. Exato. Sabe? Não é pecado você chegar e até mesmo confrontar um líder, é conversar. Olha, mas quando você começa contra aquela autoridade, então, cuidado. Então, esse espírito, ele entra nos lares, sabe? Para roubar a autoridade do marido, ou roubar a autoridade da esposa. Entra no trabalho para tentar o quê? Desqualificar o líder, desqualificar o chefe, desqualificar o dono, sabe? Ele está em toda parte, é um espírito para fazer o quê? E contra, e até mesmo contra governos. Vamos entrar, vamos fazer uma rebelião contra o governo. Calma, está escrito que, gente, toda autoridade é estabelecida por Deus. Não, mas isso é um antipetista, tá? Quer eu goste, quer eu não goste. Entende? Eu não posso entrar nessa daí e deixar que esse espírito, vamos lá derrubar esse governo, vamos. Espera aí, que espírito. Mas a palavra fala que nós devemos orar. Ora, aí vem. Não está contente? Não fomente com outras pessoas. Ore, porque o Senhor, ele estabelece reino, mas ele também derruba. Entende? Então, eu não posso deixar que esse espírito venha contra a minha vida, sabe? Eu não posso deixar que ele se desenvolva dentro do meu coração e venha contaminar outras pessoas. Então, o princípio de autoridade, você acredita que mesmo quando um líder está errado, tem um princípio de autoridade que você não pode ir contra esse líder? O que a gente faz? Eu vou dar um exemplo. Noé, todo mundo conhece a história de Noé, não conhece? Sim. Ele construiu a arca, terminou o dilúvio, ele foi comemorar, plantou uma vinheira lá, um pé de uva lá, depois fez vinho. Aí acho que ele foi beber tudo sozinho. Eu não sabia, eu pensava que era um suco desse de uva. Só que ficou muito tempo ali, parado, fermentou, e ele ficou embriagado. O que aconteceu quando ele estava embriagado? Ele tirou a roupa, ficou pelado. Aí ele tinha 3 filhos.
3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Muito bem. Cão vê o pai nu, começa a rir. Ah, o pai está pelado, vem ver o pai nu. Já Sem foi lá e falou, nossa, o que é isso? Pegou uma coberta, foi de costa, cobriu o pai. Quem estava errado? Noé estava errado. Não estava errado. Aquilo é cadasneiro. Ele Se te fez palhaço. ele bebeu além da conta. Mas quando ele voltou e ficou sóbrio, os filhos contaram o que aconteceu. Sabe o que ele fez? Ele amaldiçoou a Cão. E essa maldição foi tão forte que na história eles se tornaram Canaã, a nação que depois foi conquistada, na verdade foi toda destruída ali, a nação de Canaã, e foi conquistada por Israel. Agora, mas está certo ele ter amaldiçoado, mas espera aí, ele tinha autoridade. Então, olha esse espírito contra a autoridade. Então, mesmo que a minha autoridade esteja errada, eu preciso respeitar. Agora eu posso falar com Deus. Eu posso colocar diante de Deus quem eu quiser, o que for, nem que eu esteja errado. Mas é o Espírito que vai dirigir. Então eu tenho que ter muito cuidado quando você vai permitir que o Espírito do Anticristo mine o coração. Porque mesmo quando, e nós vemos muitos outros exemplos na Bíblia, o próprio Davi, ele era rei, pecou. Mas ele continuou sendo rei. Teve o castigo? Teve. Sofreu. Mas ele continuou sendo rei de Israel, porque ele continuou temendo ao Senhor. Então, quando o texto fala aqui que o Espírito já está nesse mundo, ele está aqui para destruir. Ele vem para matar, roubar, destruir, e nesse princípio de autoridade é muito sério, porque muitas pessoas ficam brincando, né? Brincando, achando que é dono da razão, e vamos fritar o pastor, vamos fritar a família do pastor, a mulher, vamos fritar os governantes, vamos fritar o Lula, vamos fritar o Lula, nem, não, Lula nem, não, eu estou falando peixe, Lula, vamos Lula, peixe, não, isso sim, tá bom. Apesar que me falaram Lula nem com arroz, né? Mas tudo bem. Mas ó, é um molusco, né? Então, mas esse espírito, eu não posso deixar que invada o meu coração. Eu fico pensando, nessa época de eleições, teve que família até se separaram por conta de coisa que não... Gente, é orar. É orar. É colocar diante de Deus, sabe? Olha, nós não podemos concordar sempre com tudo, mas se sabemos que o Senhor nos colocou nessa igreja e lá também colocou aquele líder, então devemos submeter-nos ao presente de Deus, ou descobriremos que estamos lutando contra Deus. Mesmo discordando, devemos andar em amor, sem queixas ou discussões, para não causar distúrbios à congregação. Ou seja, não preciso estar de acordo. Eu não posso ir contra a autoridade. Se eu não estou de acordo, eu vou lá e converso. Mas eu não posso me posicionar, porque quando você se posiciona, outros vão vir atrás de você também. Aí já chama rebelião. Então já não é um posicionamento, já é uma rebelião, porque... O quarto do céu se posicionou do lado de Satanás. Exato, já começou. Então, eu não posso que isso venha acontecer comigo. Eu não estou contente, então, olha, eu vou lá, converso com o meu líder, então, olha, eu não vou mais continuar aqui por causa disso, mas eu não vou sair fritando, falando, porque é escolhido do Senhor, e Deus Ele vai cuidar dos seus ungidos. E só para terminar, eu li um outro livro esses dias aqui,
Não sei se alguém já leu esse livro aqui. Conhece? Jezabel, a Mulher-Aranha. Pastor Jorge Linhares. Nesses tem, né? Espírito de Jezabel, né? É espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel claro, uma evidência prática, apesar que esse livro também menciona sobre Jezabel, ela era contra quem? Elias. Elias quem era? Autoridade, profeta do Senhor. Ela perseguiu, mandou matar todos os profetas. Por quê? Dentro dela, que espírito que está? De Cristo. Não, ela ia até contra a autoridade do próprio marido, Acabe. Ela acabou com Acabe. Acabou com Acabe. Ou acaba por acabou. Porque, gente, ela fez cada maldade, ela fazia as coisas que Acabe acabava cedendo. Então, esse espírito que estava nela, continua destruindo. E eu achei uma coisa muito interessante, eu vou ler só isso daqui para nós terminarmos. Porque ela prega, no caso aqui, a rebelião. Então, aqui está escrito assim: quando a primeira vez falou o Senhor por intermédio de Osés, então o Senhor disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus dá uma ordem para o profeta casar-se com a pessoa que estava na prostituição, para demonstrar o amor dele por Israel. Olha só. Mas em oposição a tudo isso daí, está Jezabel fazendo exatamente o contrário. Chegando naqueles que foram chamados por Deus. Acabe o pecado de Acabe foi que ele casou com uma mulher que não pertencia à tribo de Israel, e ela trouxe todos os deuses dela para lá. E ela conseguiu dissuadi-lo. E em vez dele fazer com que ela se convertesse, ela puxou ele, e ele se converteu para aqueles deuses todos lá. E fez justamente o contrário do amor que Deus deu, que Deus teve por todos ali. Então, Jezabel é chamada aqui de prostituta e sedutora. Prega rebelião contra a liderança, através de calúnias, fofocas e maledicências. E para finalizar, o espírito de Jezabel, que é o espírito de anticristo que agia nela e que está nos dias de hoje. Olha, tome cuidado com cultos familiares que não sejam autorizados pela igreja. Você se arrisca a ir a reuniões onde se ensina a doutrina de Jezabel. Se alguém o chamar para ir em algum culto independente, em casa de alguém, isso o pastor Jorge Linhares está escrevendo, eu oriento a perguntar: esse grupo tem compromisso com a igreja? Seguem os ensinamentos do nosso pastor? Se eles responderem que não, eu aconselho a não ir, pois você se arrisca a ouvir uma Jezabel ensinando heresias. Uma célula ou grupo familiar é para ajudar, para ser instrumento divino, a fim de edificar a vida dos crentes. A doutrina de Jezabel espalha calúnias, com o objetivo de causar discórdias na igreja, levando os irmãos a julgarem o pastor errado. Então, o ponto aqui é o seguinte: qualquer local que você for, que esteja comentando ou falando contra líderes, contra igrejas, contra coisas assim, é o espírito de Jezabel. Acaba com essa conversa e sai fora. Por isso que, como pastor, eu sempre tenho essa preocupação. Nós vamos reunir na casa de tal irmão para fazer uma oração. Eu preciso saber quem vai. Vai alguém da liderança? Não. Então não faça. Porque tem que ter alguém da liderança da igreja ali para estar cuidando. Porque, gente,
É uma bênção você fazer as reuniões, mas se o espírito de Jezabel está ali no meio, começa o quê? Outras coisas também. Está entendido? Amém. Então nós vamos orar agora e agradecer a Deus e que essa palavra possa ficar em nossos corações, que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer e que nós possamos ter cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós olhamos e principalmente com o que nós falamos